Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos, amém? Glória a Deus. Os irmãos que estão com as vossas Bíblias, abram em 1 Reis, capítulo 17. Se essa mensagem tivesse um tema, eu chamaria esse tema de preparação para ser um profeta. Glória a Deus. E o Senhor, Ele chamou cada um de nós para sermos profeta do Senhor, amém? 1 Reis, capítulo 17. Elias prediz contra Acabe. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te ao oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali eu sustento. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebiam do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra, somente até aí, amém? Assim como eu falei para os irmãos, se essa mensagem ela tivesse um tema específico, ela seria ali a preparação para ser um profeta. E eu quero dizer, irmãos, que todos nós passamos por uma preparação. O Senhor não deixa nenhum servo dele, antes de se tornar um grande profeta ou fazer uma grande obra, Ele não deixa nenhum sem passar por esse processo. E Elias foi um desses profetas que, antes do Senhor ali levar ele para ele travar uma grande batalha ali, Deus preparou ele no secreto. E é assim que Deus faz. Antes dele colocar você ali com uma grande obra, com uma grande missão, por um grande propósito na sua vida, Ele vai te preparar no secreto, para depois Ele expor você, principalmente na obra do Senhor Jesus, amém? Irmãos, nesse período aqui do profeta Elias, quem estava reinando era o rei Acabe. Já tinha ali passado vários reis de Israel, e todos os reis tinham se corrompido. E o rei Acabe não era diferente. O rei Acabe aqui, ele desobedece aqui uma das ordenanças do Senhor, quando ele se envolve com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela é filha de Etibaal. Etibaal ali era um povo, era uma espécie de líder de um povo, a qual eles cultuavam o Deus Baal. E Acabe, que tinha que cultuar o Deus único, o Deus de Israel, ele fica ali enamorado de Jezabel, que cultuava a vários deuses, a bruxarias, a deuses ali ocultos. Eles prestavam vários cultos ali a um Deus que não é verdadeiro. E o que acontece quando Jezabel ela se une com Acabe? O que acontece é que Jezabel ela traz toda a bagaceira lá do povo, da região, de todos aqueles cultos a deuses pagãos. Ela traz, se une ali com o povo de Israel, e ela ali se casa com Acabe, e ela implanta o culto a Baal para o povo de Israel também seguir isso. E ela ali começa a também perseguir e matar os profetas do Senhor Jesus. E ela levanta os profetas dela, profetas ali que ofereciam culto a Baal. E o que acontece? Deus ele vai lá e levanta um profeta chamado Elias, o tisbita. Se você for pesquisar sobre a vida do profeta Elias, sobre de onde ele veio ali, você vai trazer aqui
você vai buscar e conhecer que essa região ali, de onde traz o sobrenome dele, de Tisbita ali, alguns atribuem a sua região, você não vai achar nada. Ele veio de um lugar pouco conhecido, ele não era ali de uma tribo muito importante. Sabe o que eu aprendo já nesse comecinho? Que para Deus levantar alguém como profeta, para uma grande obra, para uma grande missão, para Deus usar um homem, para Deus usar uma mulher, ele não precisa ser de um grande ministério, de uma grande igreja, ou nem muito menos de uma pequena. Se Deus ele quiser levantar uma pessoa, não importa o tamanho da igreja, não importa o sobrenome da pessoa, não importa de onde aquela pessoa veio, se Deus ele quiser levantar aquela pessoa como profeta de Deus, como homem, como mulher de Deus, Deus ele vai lá e levanta aquela pessoa. Mas lembrando que antes de Deus levantar aquela pessoa, vai passar por um processo. Elias o Tisbita era um homem ali, a palavra do Senhor diz no livro de Tiago que ele era um homem ali, sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias ali, ele tinha os mesmos desejos que nós homens e mulheres nós temos. Só que quando Elias ele ora a Deus, passa 3 anos e 6 meses sem cair uma gota do céu. E Deus aqui levanta Elias aqui com toda a autoridade que Deus deu, ele vai adiante de Acabe e fala que não ia chover durante 3 anos e 6 meses, segundo a minha palavra. E quando Deus fala para Elias ir adiante de Acabe, falar essas palavras, logo depois Deus manda Elias fugir, manda Elias sair daquele lugar. E Elias ali ele vai para um lugar, uma região ali primeiro, a qual é conhecida pelo ribeiro de Querite. Elias passa ali 1 ano. A palavra do Senhor diz ali que os corvos vinham, traziam pão e carne, tanto de manhã quanto de noite. Passam-se ali este ano, Elias acaba ali de findar esse ano, ele vai para a região de Sarefat ali, onde tinha uma viúva. Ele passa ali cerca de 2 anos ali, e ele fica naquela casa, e aquela viúva ali, ela tinha uma única refeição. Quando Elias pede um copo de água, um pouco d'água, a viúva fala ali que, logo depois de Elias pedir que ela trouxesse ali um bocado de pão ali, um pouco de farinha para ele comer, ela fala que tinha somente um pouquinho para fazer para ela e o seu filho, e depois ela morrer. E Elias vai lá e manda ela fazer assim como ela estava falando, mas primeiro era para trazer para ele. E quando ela traz ali para ele ali, a palavra do Senhor diz que eles ficam aquele período ali de cerca de 2 anos ali, comendo daquele bolinho, comendo ali de tudo aquela viúva tinha. Lembra que ela só tinha uma refeição, mas só que a viúva conheceu Deus através do milagre que Deus fez, através do profeta Elias. Quando ela serviu primeiro ao homem de Deus, servindo ali a Deus, Deus foi lá e multiplicou o alimento que aquela viúva tinha. Passa-se um tempo, o filho da viúva adoece, ele vai lá e morre ali, fica morto. E a palavra do Senhor diz que ela chega e acusa Elias: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste aqui me trazer, expor os meus pecados? E Elias ali fica muito frustrado ali, desanimado, conversa com Deus. Ele deita ali sobre o menino e o menino volta à vida. A palavra do Senhor diz que passa ali mais uns 6 meses. Elias ali, chega o tempo que Deus manda Elias aparecer novamente diante de Acabe. Elias conhece um homem chamado Obadias. Obadias era um homem ali que, mesmo servindo a Acabe, ele esconde ali 100 profetas e ele alimenta aqueles profetas com pão e água. Passam-se ali alguns períodos de tempo. Elias agora se encontra com Acabe e é chamado de perturbador de Israel. Irmãos, antes de Elias se encontrar com Acabe, ele passou 3 anos e 6 meses ali no deserto, num lugar onde tinha pouco alimento, onde tinha muita escassez. E quem estava cuidando de Elias era Deus. Neste período de 1 ano, o primeiro ano de Elias, ele ficou no ribeiro de Querite, aonde ali os corvos vinham e alimentavam Elias. Os irmãos estão lembrados do que eu acabei de falar. Todos nós passamos por um período desse, irmãos, um período de escassez na nossa vida, um período de deserto, onde Deus ele prepara o homem e a mulher de Deus para ser profeta. Antes de um grande diamante, antes de uma grande pepita, uma pedra de ouro, elas tornarem uma forma ali valiosa, uma forma ali a qual pode ser vendida,
feita ou utilizada aquela pedra de ouro, ela é levada para o forno e ela é aquecida para tirar todas as impurezas, mas no final a pedra de ouro ela fica bonita, ela fica limpa, ela fica ali perfeita. E é assim que Deus ele faz na nossa vida. Quando Deus ele leva um homem ali para um suposto, ou uma mulher para um suposto Ribeiro de Querite, que é um momento difícil que nós passamos da nossa vida, não é que Deus ele está te humilhando, mas muitas vezes Deus está respondendo aquelas orações que você pedia para Deus te capacitar, que você pedia para Deus te levantar. Só que muitas vezes a resposta de Deus na nossa vida nem sempre é da mesma maneira que nós queríamos, mas é da maneira que Deus quer. E eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos: a maneira que Deus quer para a nossa vida é a maneira perfeita, é a maneira justa, é a maneira a qual Deus quer nos capacitar. Todos nós, eu sei, irmãos, que já passaram por um período desse. E eu afirmo aqui, irmãos, que glorificar a Deus, dizer louvado seja o nome santo do Senhor, quando a mesa está cheia, quando a geladeira está cheia, quando tudo está perfeito, é muito fácil. Agora, irmãos, dizer louvado seja o nome santo do Senhor, quando tudo está indo de água abaixo, quando a dificuldade bate na porta, quando passamos por um período de escassez até de comida, assim como o profeta Elias passou. É difícil, irmãos, mas é nesse momento que Deus quer ouvir a tua voz. É nesse momento que Deus ele diz para você: meu servo, minha serva, levante a cabeça, meu filho, levanta-te. É nesse momento, irmãos. Eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje, recém-casado com a minha esposa, 2 desempregados. E eu me lembro que o primeiro emprego fui fazer um serviço de ajudante de pintura e vendendo bolo. E quando acabava o serviço de ajudante de pintura, eu ia vender bolo. E a minha esposa dava aula para criança aqui em casa. E a renda era bem pouca, irmãos, bem pouca mesmo. E eu me lembro que eu ia para aquela feira ali, irmãos, de manhã cedo. Nós acordávamos às 6 horas da manhã e nós íamos para aquela feira da Rua 7. E tinha domingo que nós vendíamos 2 bolos, irmãos, R$10. Chegava lá 6 horas, voltava meio-dia com R$10 no bolso. Muitas vezes ia naquele beira-rio ali, comprava uma bandejinha de carne daquela de 9, naquela época achava até de 7, agora acha só de 18 para cima. De vez em quando eu olho, eu lembro também, irmãos. E eu falava assim: Senhor, mas na época que eu não te servi, eu tinha um emprego, a minha carteira era assinada, parece que tudo ia bem. E agora que eu estou te servindo, Senhor, eu estou aqui nessa feira e vendendo 2 bolos, Senhor. E eu falava: Senhor, eu estou comendo nas pessoas para comprar esse bolo. Quando eu fui ver, irmãos, parece que Deus mandou foi mais gente para vender bolo em volta de mim. Aí por bolo não saía mesmo. E eu falei: meu Deus do céu. Mas Deus estava me capacitando, irmãos. Não era nem ali para mandar uma bênção financeira na minha vida, mas era para me capacitar muitas vezes na pregação. Eu me lembro que do meu lado, irmãos, tinha uma mulher que ela era espírita e do outro lado tinha um que era católico. E eu consegui chegar até aquelas pessoas e pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, tanto para o espírito quanto para o católico, irmãos. Eu sendo evangélico, muitas vezes vendo eles levantarem ali acusações contra pessoas, contra o povo de Deus, mas o Senhor mesmo assim colocava palavras na minha boca para me pegar para aquele povo e pregar para aquele da esquerda e tanto para o da direita. Eu entendi, irmãos, e lendo a palavra de Deus, que Deus ele não estava ali para suprir as minhas necessidades, mas para ele me capacitar para algo maior, para algo melhor que ele queria para a minha vida. Eu me lembro que eu vendia bolo, irmãos, também. E tinha um determinado lugar que eu vendendo aqueles bolos ali, e eu chegava em alguns lugares e as pessoas perguntavam: estava sumido, Alan, onde é que tu estava? As pessoas sabiam que eu não podia sair da minha casa. E eu me lembro que eu vendia bolos em algum lugar. Eu não vou nem rodear muito para falar, vou falar a verdade logo. Eu vendia bolo na igreja. Os irmãos podem ver que aqui na igreja eu não proíbo de vender nada na igreja, porque eu sei o que é você querer vender algo, independente do lugar, e você querer trazer uma renda para dentro da sua casa. E eu já falei muitas vezes rodeando esse testemunho, mas dessa vez eu não vou rodear mais. Eu me lembro que eu vendendo bolo na igreja, quando eu saía para a porta da igreja, não era a presidente da igreja, nem a apóstola Rejane que fazia isso, ela permitia eu vender. Mas quando eu colocava a banquinha de bolo lá na porta, irmãos,
o responsável pela energia, ele ia lá e desligava a energia. E eu ficava com aquela barraquinha de bolo lá, sem vender naquele dia. Eu me lembro que quando eu cheguei em casa, irmãos, eu chorei por aquela situação. Eu falei: Senhor, eu estou vendendo aqui, eu quero sobreviver, Senhor. Eu preciso desse dinheiro. E a pessoa vai lá e apaga a luz da igreja. Como que eu vou vender? Eu estou do lado de fora, Senhor. E a pessoa vai lá e apaga a luz, Senhor. Como que eu vou fazer? E um dia eu cheguei chorando em casa, eu dobrei meu joelho ali. E eu falei: Senhor, atende a minha oração, Senhor. E o Senhor abriu a primeira porta de emprego para mim no outro dia, irmãos. O telefone tocou, irmãos. Antigamente eu falava assim: nossa, como é que a pessoa fala? O telefone vai tocar. E o telefone tocou, irmãos. E foi o primeiro emprego que eu consegui. E eu fiquei naquele serviço de pouco tempo, 6 meses. E eu voltei para o trabalho onde eu orava para Deus me colocar. O trabalho onde eu trabalho hoje, já é a 3ª vez. E eu me lembro que quando eu fui para esse trabalho, irmãos, eu trabalhei nele 2 anos na FIT, a 2ª vez. E lá tinha uma salinha, irmãos, e todo dia eu dobrava meu joelho naquela sala e orava e falava: Deus, obrigado porque eu estou aqui. Obrigado por esse salário, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E eu me lembro, irmãos, que a geladeira que era vazia, quando eu entrei naquele emprego pela 2ª vez, eu e a minha esposa conseguimos fazer uma compra assim de encher o carrinho. E era meu sonho no mercado assim, encher o carrinho. E nós só ali vendendo bolo de R$10 na feira, nunca dava de encher. E eu saía com aquele carro e chegava em casa alegre. Deu um período de 2 anos, irmãos, eu fui mandado embora. No comecinho da pandemia, eu falei: Senhor, eu orei tanto pelo aquele serviço, eu agradeci que eu fui mandado embora agora. E passei por mais um período de escassez. Voltei a trabalhar na rua, não foi vendendo bolo, graças a Deus. Eu não sou bom de venda em nada, irmão. Eu glorifico a Deus quem sabe vender, porque eu não sei vender nada. Meu negócio é trabalhar mesmo e falar da palavra de Deus. Mas só que quando eu saí de lá, irmãos, o dinheiro que eu peguei deu eu fazer essa lateral aqui todinha, a lateral e a frente. Mesmo eu falando assim: Senhor, sem entender, Deus sabia que eu tinha que sair dali. Deus sabia que eu tinha que pegar aquele dinheiro para fazer essa lateral e essa frente todinha. Hoje, graças a Deus, eu estou lá pela 3ª vez naquele serviço. É o melhor serviço que eu já trabalhei em toda a minha vida. Irmãos, e esse período que eu passei ali, vendendo bolo, prestando serviço comunitário no CAPS, prestando serviço comunitário na casa de recuperação, foi um período que Deus, irmãos, eu não estou falando que Deus ele não fala comigo hoje, irmãos, mas naquele período ali, irmãos, que eu estava orando, glorificando a Deus, mesmo na escassez, de vez em quando falando: Senhor, por que está acontecendo comigo? Foi um período que Deus falou tremendamente comigo. E se hoje, irmãos, eu consigo chegar na casa das pessoas, se hoje eu consigo entregar uma marmitex na rua, se eu consigo entregar uma cesta básica juntamente com os irmãos na rua e não fazer acepção de nenhuma pessoa, é que eu sei, irmãos, que por mais que a pessoa talvez esteja um teto ou uma casa para morar, não significa que a geladeira daquela pessoa esteja cheia ou que aquela pessoa esteja no momento de fartura, porque mesmo que a pessoa tenha uma casa ou talvez ali um emprego, aquela pessoa pode passar dificuldade, aquela pessoa pode passar ali alguma necessidade. Eu sei disso porque eu passei por isso, eu sei o que é falar isso, irmãos. Mas eu glorifico a Deus que nesse período que Deus estava ali me capacitando, me preparando, mandando as pessoas, falando comigo: é isso que você tem que falar, é isso que você tem que fazer. E até hoje eu me lembro, irmão, das pessoas que falavam não para mim, das pessoas que falavam: Alan, tu estava sumido, das pessoas que falavam: tu é crente agora, não adianta, das pessoas, irmãos, da pessoa. Até hoje eu me lembro, irmãos, eu na porta da igreja, acabava de montar minha banquinha, vou vender meu bolo, amanhã eu compro uma carne, amanhã eu compro um feijão, e a luz apagava. Eu falava: eu sei que Deus está na minha vida, mesmo eu chorando, sem saber o que Deus estava preparando para mim, eu sabia que Deus ele estava na minha vida, independente se alguém não apoiasse, independente se alguém apagasse a luz, independente se alguém falasse assim. Quando eu estava caçando emprego, irmãos, eu lembro uma pasta, um bolão de currículo, entregando para tudo que é lugar, e a pessoa, eu passava por uma mulher, a mulher falava: está fazendo o que, Alan? E eu estou entregando o currículo, eu vou assinar minha carteira, estou caçando emprego. Ela fala assim: assinar a carteira, Alan? Tu tem passagem, tu nunca vai assinar. Graças a Deus, irmão, já assinei 3 vezes de lá para cá, só não assinei mais porque eu não quis. Graças a Deus, hoje voltei, nem voltava, não voltava, título
não sei nem onde é que andava, não podia voltar, mas hoje, graças a Deus, fui lá, voltei, exerci o meu papel de cidadão, voltando ali para que Deus coloque ali pessoas certas no poder. E quando a gente olha para Elias, passando por tudo isso, homem de Deus, profeta, consagrado, tisbita, homem ali que Deus orava ali, e que ele orava e Deus respondia. Nós vemos ele passando 3 anos e 6 meses, escassez, sustentado por viúva, corvo, que é um animal impuro, trazendo comida. Irmãos, eu não sei se você está passando por um momento difícil, eu não sei se você talvez está no melhor momento da sua vida, mas eu quero que você entenda que tudo que acontece na sua vida é para a glória de Deus, independente seja enfermidade ou dificuldade, irmãos. Todas as coisas na sua vida vão contribuir para a glória de Deus. Elias se apresenta diante de Acabe, e quando ele está ali de frente de Acabe, chama ele de perturbador. Quando você se levantar, falar com um cristão justo, um homem, uma mulher que preza os princípios da Bíblia, que preza os princípios de Deus, vão chamar você de perturbador, de perseguidor, vão chamar você de vários nomes. Elias fala: vamos para o Monte Carmelo. Aquele que responder com fogo será o Deus verdadeiro. Vamos para lá, chama os 400 profetas de Baal, os 400 de Asera. E Acabe, ele chama os profetas, reúne o povo. Quando ele está lá no Monte Carmelo, ele fala para o povo: aquele Deus, o Deus que responder com fogo, é o Deus verdadeiro. Ele manda trazer 2 bezerros. Naquela hora ele pega ali, primeiro os profetas de Baal e de Asera, eles fazem ali uma espécie de altar a Baal. Eles começam de manhã a invocar o nome do Deus dele. Chega perto de meio-dia, Elias fala: deve que ele está dormindo, deve que ele viajou, foi passear. Eles começam a se cortar, dar o sangue deles derramar, e nada de Baal responder. Irmãos, o Deus desse século, não estou falando do nosso Deus, Jeová Jireh, eu estou falando do Deus desse século, que tem cegado as pessoas, para as pessoas não ver o Evangelho, não compreender a glória de Deus. As pessoas têm que dar o sangue deles por esse Deus. As pessoas têm que provar com maldade, têm que provar com engano, têm que provar com violência que serve esse Deus desse século. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é quem derramou o sangue dele na cruz do Calvário por todos nós que estamos aqui nesta noite. Passa agora para Elias, pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele faz um rego, coloca ali o bezerro, ele faz uma oração de 30 e poucas palavras, irmãos, falando ali, invocando o nome de Deus, de Isaac, de Abraão e de Jacó. Ele invoca ali, irmãos, de Isaac e Abraão, de Israel, perdão. E naquela hora vem o fogo do céu, consome o altar, queima as pedras, consome o bezerro, e leve toda a água que estava ali naquele rego. E todos passaram ali a glorificar e ver que somente tinha um Deus que respondia pela aflição e pelo clamor do povo. Desse jeito é na minha e na sua vida, irmãos. Quando nós clamarmos a Deus, independente se muitos olharem para você, chamar você de perturbador, chamar você talvez que não vai dar certo aquilo que você está fazendo, mas quando você clamar a Deus de todo o teu coração, o fogo do céu vai descer, a glória de Deus vai encher o lugar onde você estiver, irmãos. Irmãos, entenda uma coisa: antes de Deus te preparar, antes de Deus te expor para você fazer algo para Ele vai te preparar no secreto. Talvez seja ali te capacitando em algo, talvez seja tirando algo de você, mas entenda, é o processo de Deus na sua vida. Irmãos, e não quer dizer que se você passou por algo muito ruim lá atrás que te capacitou, talvez Deus ele não possa te capacitar em algo mais lá na frente da mesma forma. Lembra de Elias? Depois que ele ali, Deus responde ali com fogo. O povo pega ali os 850 profetas ali, 400 de Baal e 450 de Asera, e eles matam ali todos aqueles falsos profetas. E depois ali a Jezabel fala que vai matar Elias. Elias ele foge, vai para dentro da caverna, e lá um anjo fala para ele que ele tinha que continuar andando. Ele come ali um pão, anda, e ele para e começa a falar com Deus. Ele começa a desabafar: Deus, eu tenho te servido retamente, todos os profetas já se foram, e somente eu não me rendi a Baal. Ele pede a morte a Deus, mas Deus falou para Elias que não era a hora dele ainda. Deus falou para Elias que ele ainda tinha que ungir um novo profeta, que ele tinha que ungir um novo rei, que ele tinha que ungir outras pessoas.
E Deus ali falou para Elias que ainda tinha muitas coisas para ele fazer. Deus estava passando por um momento depressivo, um momento de depressão ali, Elias questionando e desabafando com Deus. Eu quero dizer para você, irmão, se você não tiver ninguém para você desabafar os teus problemas, desabafa com Deus, fala com Deus aquilo que está acontecendo, porque isso está acontecendo, mas aceitando o processo. Fale com Deus, não tem problema, Senhor, está acontecendo isso, e isso na minha vida não tem problema, irmãos. Se você não tiver ninguém para desabafar, desabafe com Deus, e eu sei que Ele trará resposta para todos os teus problemas. Elias sai daquela caverna. Lembra, ele passou por um processo. Antes dele se tornar ali aquele grande homem de Deus ali, antes dele fazer várias coisas para Deus, ele passou 3 anos e 6 meses ali comendo pão ali no ano, primeiro ano, pelo corvo ali trazendo carne e pão. Corvo, lembrando, é um animal imundo pela cultura judaica. E esse período do ribeiro de Querite, ele viu ali o ribeiro secando. Irmão, se Elias não tivesse fé, ele ia falar: olha, Senhor, é agora que está no primeiro ano, o ribeiro já secou, e agora? E Deus fala: vai passar reta. E quando ele vai lá, ele vê uma viúva. Quando ele chega na viúva, a viúva está na casa, só tem um pouquinho de farinha e um pouco de água para comer e morrer. Deus vai lá e multiplica, Deus vai lá e abençoa. Aí quando dá fé, o filho da viúva vai e morre. E ele: Senhor, até o filho da viúva. Se até o profeta ali, irmãos, ele teve alguns questionamentos ali, e ele desabafou com Deus. Vai lá e desabafa com Deus, vai lá e chora na presença de Deus. Se você não quiser falar com o pastor, com a pastora, com o irmão da igreja, vai lá e chora na presença de Deus. Não tem problema não, chora, chora, até Deus ouvir o teu clamor. Lembra da mãe de Samuel? Ela só mexia a boca. Eu não sei nem fazer o barulho, eu acho que era assim. Eu acho que era uma coisa assim. Mas ela olhava e o profeta falou assim: mulher, aparta de ti esse teu vinho. Ele: não sou mulher embriagada não. E eu da mulher só disse que ela só mexia a boca e não saía nada. Aí Deus foi lá e atendeu ela chorando no altar, no templo do Senhor. E Deus foi lá e viu: tu é estéril, mas agora tu vai gerar filho. Tu deu teu primeiro filho para a igreja, para o altar, para o templo de Deus, agora eu vou te dar mais filho. E Deus foi lá e abençoou mais. Lembra do profeta Elias, 1 ano, e Deus ali mandando o povo trazer pão e carne. No 2º ano, mandando a viúva trazendo, e depois ele vê um milagre. O filho dela ressuscita, ele perante o altar, ali no Monte Carmelo, conserta o altar que estava quebrado. Deus responde do céu. E irmãos, tem momento da nossa vida que é assim, irmãos. Tem momento que está tudo bom, tem momento que as coisas ficam ruins, tem momento que está excelente, tem momento que as coisas estão para baixo, mas nunca se esqueça: em todo momento da sua vida, Deus está com você. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Em todos os momentos, Deus está na sua vida. Não é porque você está no ribeiro de Querite, ou vencendo aquela luta no Monte Carmelo, que Deus não está com você. Seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, Deus está na sua vida. Amém, irmãos? Convido a todos a se colocar sobre os pés. Glória a Deus. Quero agradecer o diácono Def por ter dirigido o culto. Que Deus continue abençoando. A irmã Raquel, nós estávamos sentindo saudade da senhora. A irmã Eduarda já é a levita da igreja, também estava sentindo saudade dela. E que o Senhor Jesus continue dando força para cada um de nós continuar vencendo as barreiras. O irmãozinho aqui, tinha dia que ele não vinha também. Está chegando o dia das crianças, irmãos, e eu conto com todos vocês, irmão, para nós fazermos uma festa abençoada por Deus. Vai ser bênção de Deus. Nós não vamos fazer no dia exato, porque está no meio de semana. Nós vamos fazer de um sábado, do domingo, todo mundo descansar, porque criança a gente sabe como é que é, né, irmão? Se não infartar o pai hoje, infarta amanhã. Glória a Deus. Vamos dobrar ou fechar os nossos olhos? Onde nós fomos na casa de recuperação também foi bênção de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, nós pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, Senhor Jesus. Te pedimos perdão pelas nossas muitas falhas, Senhor. Senhor, nós te pedimos nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha, Deus, abençoar, ó Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã, ó Deus, que veio neste culto nesta noite, ó Pai.
Nós apresentamos também, ó Deus, os irmãos que não puderam vir neste culto, Senhor. Apresentamos a vida da diaconisa Isabela, da irmã Eva, Senhor Jesus. Apresentamos a vida do irmão Fernando, sua esposa, do irmão José, Senhor, da irmã Marlene, do irmão Antônio José. Todos os irmãos, ó Pai, que não puderam vir no culto nesta noite, nós te pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus vai até o encontro deles nessa noite também, ó Pai. Se eles estiverem passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, que eles sejam curados, Senhor Jesus, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai. Eu apresento, Senhor Jesus, a vida de cada um que está aqui nesta noite, ó Pai. Apresento a vida de todos aqueles que estão internados no centro terapêutico, Missão ID, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, fazer uma obra na vida deles, ó Pai. Que o Senhor venha transformar aqueles homens, ó Pai, em servos, em homens cheios do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Deus, nos capacitar cada dia mais para a tua obra, Senhor. Eu sei, ó Pai, que se nós estamos passando, ou se nós já passamos, ó Pai, talvez por um ribeiro de Querite, Senhor, ou talvez, ó Pai, tendo suprido as nossas necessidades por uma viúva de Sarepta, Senhor, foi porque o Senhor nos estava capacitando, ó Pai, para nós sermos profetas de Deus, ó Pai, para nós sermos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, ó Pai. Senhor, eu sei, ó Pai, que se tem alguma pessoa talvez passando por uma dificuldade hoje, o Senhor vai usar essa dificuldade mais na frente, para a glória de Deus, e essas pessoas, ó Pai, vão ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo problema, Senhor, porque o Senhor vai levantar homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Glória a Deus, ó Pai, cura, Senhor, todas as enfermidades, sara, Senhor, todas as feridas, ó Pai. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Está terminado mais esse culto, em nome do Senhor Jesus.